Fala galera, vim fazer esse vídeo aí porque foi um tópico que comentaram comigo no Discord esses dias aí e falaram até pra comentar sobre isso, gravar algo, então, enfim, vim comentar aqui. Imagino que esse título aí ele vai ser meio contraditório, né, pra algumas pessoas, mas eu vou explicar exatamente, tá? É importante que você veja até o final pra você entender a minha tese. E eu acho que muita gente que tá iniciando agora vai conseguir se identificar com o que eu tô dizendo, tá? E, cara, acho que é um ponto muito importante de falar pra galera que tá começando, principalmente, porque muita gente enxerga o mercado ali, vê os números e tanto eu quanto muitas pessoas que começaram e viram esses números ficaram ali surpreendidas, né? Porque você falar, pô, você ter pessoas que estão fazendo retornos milionários em dólar mensalmente é realmente ali algo que impressiona qualquer pessoa, sabe? Ainda mais questões de idade, questão ali de praticidade. Pô, você na frente de um PC ter a oportunidade de fazer esses números realmente é muito bonito, a narrativa é muito bonita, mas é importante que você entenda a realidade como um todo, tá? Para você tomar cuidado e não cair ali num falso sonho, digamos assim, né? De alguns retornos que, pô, às vezes não é a sua oportunidade ali naquele momento, às vezes, cara, sabe, não vai ser aquilo que vai acontecer. Então, é importante falar sobre alguns pontos como esses, vou comentar com vocês agora, tá? E, cara, é isso, né? Não quero de forma nenhuma fazer esse vídeo pra que a galera tenha ali uma desmotivação, muito pelo contrário, eu quero que a galera se motive com o mercado, justamente vendo a realidade, né? Porque se você criar ali uma tese meio que irreal, digamos assim, a chance de você tomar na cabeça, né, digamos assim, ela é muito grande, tá? Então eu vou explicar o que eu quero dizer aqui, enfim, vou contextualizar. Eu imagino que alguns vão entender o que eu tô querendo dizer. Fechou? Então, galera, inicialmente eu peguei o gráfico da Bitcoin mesmo, tá? Pra eu explicar algumas coisas que eu quero dizer, né? Então, hoje, por exemplo, o Bitcoin tá em 72 mil. A gente, entre aspas, aí, algumas pessoas intitulam como bear market, né? Enfim, questões de ciclo, uma série de fatores. E eu acho que é importante explicar que, cara, o volume como um todo no mercado cripto, se, né, consequentemente você tem a Bitcoin a 70 mil de valor de mercado, você tem um volume extraído completamente, né, para fora do mercado. Você tem muita gente que saca, digamos assim, né, tira dinheiro do mercado, uma série de fatores que, consequentemente, desencadeiam outros fatores, né? Então, como a gente fala, pô, a Bitcoin ela puxa todas as altcoins. Então, não todas, né? Mas, enfim, o movimento da Bitcoin ela deriva outras moedas, um impacto em outras moedas. Então, o que eu quero dizer com isso é, tudo isso tem ali uma cadeia, tipo, em sequência. Então, da Bitcoin você vai ter as moedas, as altcoins. As altcoins, consequentemente, tendo volume ou não, também vão ter um impacto nos contratos inteligentes, on-chain. Então, os projetos também têm menos volume, as redes têm menos volume. Tudo isso é uma linha ali uma linha sequencial que impacta diretamente, né? Então, dito isso, hoje no mercado on-chain, que é o mercado que praticamente todo mundo que acompanha meu canal ou tá na comunidade de Elixir tá priorizando, né? O mercado on-chain ele tá com volume baixíssimo. Então, se a gente puxar, sei lá, se a gente vier aqui na Axion, por exemplo, ou na GMGN, anyway, qualquer chain aí, você puxar o Lighthouse aqui, ou se você for em qualquer ferramenta que você consiga ver esses parâmetros de volume, você vai ver que, por exemplo, aqui nas últimas 24 horas, no V1 ali da PumpFun, a gente teve 170 milhões de volume, né? Então, há, sei lá, alguns meses atrás a gente estava tendo 400, 500 milhões de volume diário. Então, praticamente 3 vezes menos, né? E qual que é o impacto disso ali na rede? O que que acontece com isso, né? Consequentemente, as moedas não vão ter ali o mesmo market cap, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma moeda que foi a SHIB. Essa moeda aqui, ó, SHIBification, cadê? Essa daqui, ó. Inclusive, essa moeda aqui eu calei ela em 200k, ela bateu um all-time high, mano, de milhões aqui, ó, 10 milhões, né? O que aconteceu? Tá, vou contextualizar isso aqui. Basicamente, foi uma narrativa onde a gente teve o Elon Musk, né, como catalisador, digamos assim, dessa narrativa, onde basicamente ele estava ali divulgando, né, indiretamente, um modo de que a Grok, né, que é a inteligência artificial dele, tinha, né, implementado. Então, era o Chibi Mode ali que ele tinha feito ali. Ele estava fazendo vários posts, várias postagens, integrando isso, enfim, né? Puxando esse contexto para a galera na internet, no Twitter em específico.
E, consequentemente, isso gerou um impacto ali on-chain, né? Porque teve uma mesma narrativa relacionada ao Ghibli, isso, que foi a Ghiblification. Ó, vou puxar aqui para mostrar para vocês. A Ghiblification, ela foi praticamente o mesmo contexto, digamos assim, que foi lá dos estúdios Ghibli, né, puxado pelo Sam Altman, pela galera do ChatGPT. Então, também foi um hype muito grande. Tinha bugado aqui, galera, agora foi, só para explicar, mas a Ghiblification, por exemplo, né, é um parâmetro bem semelhante aí do que eu quero dizer, que foi ali basicamente um contexto onde teve aquele hype ali do Ghibli, dos estúdios Ghibli, muita gente postando, né? Se a gente usar, lógico, como catalisador, o Ghibli ele foi muito maior do que esse Shiba aí do próprio Elon Musk, né? Aqui a gente teve um impacto gigantesco, muita gente postou, não foi igual aqui, mas ainda assim, o que eu quero dizer, que eu quero usar como parâmetro é o valor de mercado que essas ambas duas moedas pegaram, que tem ali o mesmo contexto de narrativa, só que em momentos diferentes e narrativas diferentes, mas o contexto ele é bem semelhante, e mostrar qual que é a diferença de impacto de um mercado com muito mais volume para um mercado com muito menos volume. Então, a Ghibli, por exemplo, a gente teve uma alta ali, um all-time high dela de 41 milhões. Né? A Shiba, por exemplo, a gente tem um all-time high de 9, 4 vezes menos. Praticamente 4. Né? Então, ainda que, 10 milhões no mercado como esse é realmente impressionante, a gente não está no mesmo mercado que a gente estava um ano atrás. A gente não está no mesmo mercado que a gente estava 2 anos atrás. Então, consequentemente, os números diminuem por causa do volume, né? E aí, aquilo. A galera, às vezes, principalmente a galera que está começando, eles vão interpretar o mercado, às vezes de 2024, ou vão interpretar ali mercados de volumes gigantescos, né? E é muito importante que essa galera caia na realidade do seguinte, cara, o mercado on-chain, tanto meme coins, quanto, cara, crypto games, quanto qualquer moda que tiver que gerar volume, ele pode te dar retornos absurdos com valores ali exponenciais. Você botar R$50, você não tem um teto de onde você pode chegar ali em uma moeda, por exemplo. Né? Você botar R$50 daria $10. Você botar $10 numa moeda ali, você tem a oportunidade de tirar, muito. Muito, tipo, eu digo, sei lá, $10.000, sabe? Então, isso realmente existe e diversas oportunidades dessas aconteceram e muita gente, cara, parou de trabalhar por causa disso, aposentou por muito tempo, mas é importante a galera entender o seguinte, cara, essa mesma galera que pegou essa oportunidade, pegaram essas oportunidades, dependendo do momento que eles entraram no mercado, eles puderam ter ali um tempo para ter esse retorno, né? Então, por exemplo, se você é um cara que você conseguiu bons contatos, você tinha ali um aporte bom e você estava num momento bom do mercado, consequentemente, fatores positivos para você ter bons retornos, certo? Agora, se você é um cara que você está num momento ruim do mercado, momento agora, por exemplo, que a gente tem pouquíssimo volume on-chain, né? O volume está, cara, baixíssimo comparado a meses atrás, a um ano atrás, né? Você não tem muitas oportunidades, você está ali estudando e aprendendo, cara, é óbvio, né, que o seu retorno ele não vai ser o mesmo, né? O principal ponto que eu quero chegar é não fique somente no mercado de meme coins, tá? Não se prenda a isso, vou explicar o porquê, né? E não necessariamente o que eu quero dizer com isso cara, você vai ter que mexer em cripto no geral, mas o que eu quero dizer você precisa saber o que está acima do on-chain para você poder assegurar o seu dinheiro se você fizer ele, para você poder se garantir, se proteger e principalmente entender novos parâmetros de oportunidade que você pode ter no mercado cripto. Então, voltando naquele parâmetro que eu comentei com vocês, hoje você tem que. Eu gosto de usar essa ideia de uma linha de raciocínio de layers, né? Então, inicialmente, a gente começa com meme coins. Vamos falar primeiro das meme coins, que eu comentei agora. E aí você vai tendo layers acima das meme coins. Então, as meme coins, elas são nada mais do que contratos inteligentes. Né? Elas fornecem ali uma liberdade criativa muito grande no mercado cripto, dependendo da rede que você tá. Então, você vai ter ali os contratos, você vai poder criar eles com muita facilidade, você vai ter um volume ali com muita praticidade, a compra é muito fácil, muito prática, descentralizado, enfim. Né, uma série de fatores que geram aí uma volatilidade muito grande e uma liberdade criativa de projetos gigantesca. E aí a gente entra meio que nesse layer acima. Então, quando a gente fala desses contratos inteligentes, eles são hospedados em criptomoedas. Ou seja, a gente tem a Solana, a gente tem Ethereum, a gente tem Ethereum Base, a gente tem, até a Tom. Hoje a Tom, que é uma moeda do Pavel Durov, do Telegram,
uma rede aí do Pavel Durov teve volume, tipo assim, teve uma moeda, ou seja, a gente tem uma série de chains aí, série de redes que implementaram um sistema ali de contratos inteligentes que disponibilizam uma liberdade criativa muito grande para você operar dentro do mercado, né? E, obviamente, né, essas chains elas precisam ser hospedadas ali numa cripto. Não sei se essa frase ficou, essa frase não ficou boa, mas enfim, esses sistemas eles precisam ser hospedados em uma cripto, e essa cripto, né, esse sistema de contrato inteligente, servem como algo ali, como eu posso dizer, atrativo e, cara, um ponto ali para aquela criptomoeda. Então, por exemplo, hoje a Solana tem pontos positivos e negativos. Ela tem ali o sistema dela de tokens com uma eficiência muito grande, mas ela não é deflacionária. Você tem uma série de coisas ali que você tem como pontos que atraem ETFs, que aplicam o dinheiro em cripto, atraem investidores que vão escopar supply naquelas moedas. Então, você tem ali uma série de fatores que aí a gente sobe os layers, né, que é onde eu quero chegar, que você começa a entender do mercado cripto, e é muito importante que você entenda isso para quê? Pô, vamos supor que, mano, eu peguei uma season muito boa ali numa rede, eu fiz, pô, 10, 20 mil dólares, sei lá, e eu não tinha feito esse dinheiro nunca na vida, vamos supor, né? Cara, eu preciso saber, tá bom, eu fiz esse dinheiro onde? Eu fiz dinheiro em Ethereum, eu ia ter feito, o quê? 10 Ethereum, por exemplo. Vamos dar um exemplo de 10 Ethereum. 10 Ethereum a 2 mil dólares. Tá bom, legal. Ou melhor, vamos dar exemplo de 10 Ethereum a 3 mil dólares, tá? Ok, eu tenho 30 mil dólares, fiz 30 mil dólares. E agora? Eu estabilizo esse dinheiro, eu espero pra esse dinheiro, mano, valorizar, o que que eu faço? E aí é aquilo, cara, você tem um valor ali que às vezes, mano, muita gente vai ter um retorno que, pô, nunca viu na vida um valor como esse, e o cara às vezes não sabe conciliar, né? Então, tipo assim, isso é exemplo de muita gente que já deu depoimento, né, galera que começou no mercado, inclusive players que fizeram entrevista dentro da comunidade, que é o seguinte, cara, você tem que entender algumas coisas, porque se você bobear um pouco, tipo, você fazer o dinheiro no mercado, óbvio, é difícil, mas é possível. Só que depois que você faz dinheiro, você tem que tomar cuidado para você não devolver esse dinheiro pro mercado. Então, você pode devolver ele de várias formas. Você pode servir de liquidez por estar holdando ali uma moeda. Você pode, mano, tradear, voltar a tradear, fazer revenge trade, mano, tradear mal e perder esse dinheiro, devolver ele pra chain. Então, são vários fatores que você tem que tomar muito cuidado depois, né, do micro ali dos contratos inteligentes para você assegurar o seu dinheiro, certo? Então, vou dar um exemplo aqui de uma moeda em específico, tá? A Hype, não sei se todo mundo conhece, mas basicamente a Hype ela é da Hyperliquid, né? E, cara, basicamente é o estoque ali da empresa da Hyperliquid. E, cara, a Hype, ela não para de crescer. Tipo assim, se a gente puxar aqui, ó, parâmetros desde o começo do ano, ó, 22 de janeiro, cara, daqui pra frente, ela praticamente dobrou de preço desde o começo do ano. Então, tipo assim, são ali oportunidades que uma galera vê, uma galera que realmente entende cripto começa a encontrar e ver, por exemplo, a Aster. A Aster teve brasileiros aí que fizeram, mano, milhões de dólares. Tipo, se você, cara, encontra essas oportunidades, entende o que são essas ferramentas, entende como que isso tem um impacto em cripto como um todo, essa é a sacada que você vai ter para realmente achar boas oportunidades. Por quê? Por exemplo, pô, vamos supor que eu sou um cara que mexe com cripto, ou eu sou um cara que eu consigo ter a oportunidade de ter, mano, um portfólio de 100 mil dólares em cripto, supondo, né? Tá bom, o que eu faço? Eu vou deixar meu dinheiro em spot, eu vou deixar meu dinheiro dolarizado, o que eu vou fazer? Então, é muito importante que você comece a entender algumas coisas, porque, pô, vamos supor aqui, eu começo a entender parâmetros de cripto macro, começo a entender empresas que estão investindo no mercado de cripto. Pô, a Hyperliquid está praticamente inovando o mercado de alavancagem, de leverage. Eles estão fazendo sistemas onde você consegue operar em mercados que fecham em fim de semana com alavancagem. Pô, o S&P, eu não sei exatamente, não vou falar aqui falar besteira, mas tipo assim, mercados que fecham em fim de semana, e você consegue fazer alavancagens dentro da Hyperliquid. Ou seja, eles estão fazendo uma série de features, implementando uma série de coisas para o mercado cripto, que, consequentemente, é atraente para ETFs, para investidores grandes, para uma galera comprar. E, consequentemente, a gente tem aí pessoas que, pô, passaram essas calls, comentaram sobre todos esses projetos, dando exemplo aqui da Hype, né? Mas você tem uma série de outras aí, que, cara, se você pegasse uma oportunidade boa, tem um cara em específico, que é de um grupo que eu tô, que, mano,
ele praticamente, ele botou muito dinheiro em hype, e ele, mano, botou uma alavancagem boa, ele tá fazendo 1000%, 1100%. E, cara, é uma bag bem grande, tá? Não vou falar, tipo assim, 6 dígitos em dólar. Então, tipo assim, se você acha essas coisas da forma certa e você sabe gerir, né, o seu dinheiro, é ali onde você ganha dinheiro. Vou mostrar alguns exemplos aqui, não vou ficar escondendo, vou mostrar alguns exemplos de uma galera muito braba aí. E, enfim, vocês vão ter aí como depoimento. Vou explicar melhor. Vamos lá, primeiro exemplo, tá? Só para eu contextualizar para vocês, tem um cara muito grande no mercado cripto. Ele é o Carranza. Eu acho que alguns que estão vendo esse vídeo vão conhecer, mas, cara, esse moleque, ele, mano, é insano. Tipo assim, ele tem um repertório gigantesco aí no mercado. E, cara, basicamente, uma das operações que ele avisou e praticamente foi embaixador e, cara, sempre falou sobre, era sobre tantas operações na Hyperliquid quanto a Hype em si, né? E, basicamente, pô, tá rodando uma bag gigantesca, vocês podem ver aqui que, mano, ele tá com 1100% de lucro, a Hype aqui é $40, né? Ou seja, hoje a Hype tá 39,853. Então, basicamente, ele achou uma oportunidade de fazer uma operação ali num projeto que ele viu aquilo, né, como algo positivo e, pô, consequentemente, vocês podem ver aí o retorno, né? Então, aqui, se a gente pesquisar, por exemplo, no grupo dele, você vai ver que, mano, uma série de momentos ele comentou sobre Hyperliquid. Então, aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma mensagem que ele mandou. Ó. Se você não tem pelo menos pump ou hype, você precisa reavaliar o que você procura investindo em cripto, né? E aqui, isso aqui justifica exatamente essa questão da galera que realmente faz, mano, valores ali, tipo, muito grandes, né? Lógico, você tem essas oportunidades no mercado on-chain, mas, cara, você vai ter ali, pô, um PVP gigantesco, você vai ter muitas desvantagens dependendo da rede que você opera. São fatores que, se você começar a entender o mercado um pouco mais fora da cachola, você vai começar a entender que tem mais coisa para você ver como oportunidade. Então, esse aqui é um exemplo direto, né? Vocês verem a operação ali que ele fez na Hype de, mano, 1100% up, né, com leverage, com alavancagem, enfim, esse aqui é só um exemplo, tá, do que eu quis contextualizar para vocês, porque são coisas que você começa a enxergar e você começa a buscar essas informações e você começa a ver e achar essas oportunidades, né. Um outro exemplo aqui muito bom é do Tarrax, tá, o Tarrax, mano, o cara é muito fera, tá, no mercado on-chain, e, enfim, ele deu um depoimento aqui, falou sobre questão do óleo, né, a gente tá tendo uma série de conflitos mundiais aí, guerras, enfim, imagino que todo mundo saiba. E ele deu um depoimento que falou sobre óleo, então, regarding oil, instead of the escalation, blá blá blá. Tipo, vão puxar o preço do óleo mais alto, né? Dando pressão em outros mercados, enfim. Então aqui ele falou, em óleo, ele estava procurando ali um preço entre 100, 120 a 125 para começar a shortar. Então ele estava buscando essa operação ali para fazer um short. Basicamente, o que aconteceu, né? Foi lá, buscou uma operação, comentou ali com a galera, ó. Eu inclusive recomendo muito vocês fazerem um long na hype, low leverage with size and hold on for long term. Então, falou aqui, pô, recomendação de fazer um long ali na hype, fazer um longzinho ali, fazer uma operação e botar um sizezinho maior e segurar por bastante tempo. Né? Então aqui a gente pode até ver, por exemplo, ele mandou isso aqui dia 3 de abril. Se a gente puxar aqui dia 3 de abril, ó, dia 3 de abril a hype tava 35. Agora a hype já tá em 39. Se você segurasse isso aqui um pouquinho ali nessa operação, cara, você ia ter um retorno de provavelmente, dependendo do leverage que você ia fazer, pô, 2x. Se você põe uma operação ali de $5.000 aqui e faz um leverage desse, mano, você faz facilmente valores ali de, pô, 4 dígitos em dólar fácil. Uma operação que você segura por um tempo e você consegue acompanhar ela com muito mais facilidade do que o mercado on-chain, né? Então, dando esse exemplo aqui da hype que ele comentou, mas vamos para a questão do oil, por exemplo. Se a gente puxar aqui o estoque, sei lá, esse aqui, esse WTI aqui, por exemplo, a gente vai ter aqui o preço do óleo, por exemplo, no momento que ele tava buscando um price em 120. Enfim, deu uma bugada aqui, voltando aqui, questão do oil, por exemplo. Tá, não bateu o preço, por exemplo, ele queria, mas ainda assim, ele entrou ali num short, ele tinha até comentado aqui sobre a posição, ó. Não era aqui, enfim. Aqui a gente tem, sei lá, um exemplo aqui do short que ele tinha feito, que ele deu um entry price em 116, tá? Então, praticamente o topo, né, topo completo do óleo. Deu aqui um entry em short, fez um leverage de quanto? Tem aqui 7x,
7x de alavancagem, ou seja, 7 vezes a porcentagem da operação dele. E, cara, nesse caso aqui, a saída dele estava em 110, eu acho, não sei quanto que estava, mas ele fez uma operação boa. Ó, o preço de saída dele aqui de take profit estava em 110. Ele fez uma operação boa, só que, cara, consequentemente a tese dele estava certa, aconteceu alguns conflitos lá, né, na questão da guerra, em questão ali de exportação do óleo, enfim. E, cara, o óleo despencou para 92, ou seja, era uma operação ali free também de você fazer e, tipo, você começa a identificar mercados macro e você começa a usar esses mercados macro como parâmetro que impactam no mercado de cripto, que impactam nas suas operações, e aí sim são pontos que eu particularmente acho que a galera que está vindo no mercado de memecoins deve começar a abrir o olho, deve começar a olhar e ver, pô, você tem outras oportunidades em outros mercados e você tem ali oportunidades muito mais fixas que você pode diversificar o seu portfólio, onde você, por exemplo, deixa uma operação setada em algum ativo, em alguma moeda, em algo do tipo que você fez uma pesquisa a fundo, que você foi atrás, bota uma alavancagem ali e aí você começa a diversificar o seu portfólio, você começa a crescer ali a sua banca em um tipo de mercado, você começa a crescer a sua banca em um mercado on-chain. Por quê? Porque, cara, se o mercado, por exemplo, se a Solana no mercado de meme coins ela não tiver com volume ali na semana que você está operando, mano, você vai perder o seu tempo tentando tirar leite de pedra, entendeu? Então é muito importante que o mercado, entendo que o mercado cripto ele tem muitas vertentes, né? E eu particularmente, na minha sugestão, acho que o momento que você começa a ter essas interpretações e você começa a acompanhar mais uma galera e começa a absorver esse conteúdo, é o momento onde você realmente dá outra virada de chave aí, baseado no que você procura pro mercado, né? Então a galera que tá iniciando, cara, vocês precisam entender de cripto. Tipo assim, não adianta você fazer uma bolada ali on-chain e às vezes você não saber o que fazer com o dinheiro, sabe? Você precisa saber armazenar o seu dinheiro, você precisa saber achar boas oportunidades. Teve diversas oportunidades ano passado, a Zcash foi uma delas. Cara, a Zcash, mano, foi tipo assim, free, mano, uma oportunidade estupenda, de gigantesca, fácil, tá ligado? Então, você tem ali algumas coisas que se você começa a mudar o level e você começa a realmente estudar cripto e realmente acompanhar o mercado e não ficar o dia inteiro no New Pairs, no Memscope, você começa a realmente entender o que é o mercado on-chain, né? O mercado on-chain não, perdão, o mercado cripto no geral. Então, cara, não sei se eu consegui contextualizar tudo que eu quis dizer nesse vídeo aqui, mas espero que vocês tenham entendido aí a minha tese, tá? Quem tiver a oportunidade, mano, de fazer uma conta na Hyperliquid, de, mano, abrir um TradeView e começar a ter o hábito de acompanhar, ver uns twitters aí de uma galera grande. Vou dar 2 recomendações aí, o grupo do Tarrax e o grupo do Carranza, tá? Então, Tarrax Gems e Arcane Gems, Arcane, A-R-C-A-N-E Gems, né? Mesma coisa aqui, só que com Arcane. Entre nesses grupos lá no Telegram, cara, vocês podem acompanhar muita coisa também. Tem uma porrada de uma outra galera que fala aí sobre o mercado cripto no geral. E, mano, acompanhem, tá? Entendam que isso aí vai ser muito importante para a evolução aí como um todo. E não é só no Memscope ali, na Axion, na GMGN, que você vai conseguir ter retornos, tá? É você entendendo como o game funciona, que muito do que você aprende no mercado macro tem um impacto direto ali no on-chain, ali nas suas oportunidades que você enxerga ali no mercado de contratos inteligentes, enfim. Fechou? Não é essa, rapaziada. Valeu.